Hoje, aos 44, está melhor. Com a ajuda de um psiquiatra, ela descobriu que o principal motivo foi a morte do pai na adolescência. Meu pai já era doente, ele tinha epilepsia e quando eu tinha 15 anos ele faleceu. Então o falecimento dele me deu um choque, eu tive um trauma, né? E eu acredito que de lá para cá eu vim acumulando situações na minha vida que desencadeou. Pesquisas desenvolvidas por profissionais do Hospital Dia da USP de Ribeirão Preto apontam que 70% dos pacientes com depressão passaram por situações de estresse precoce, principalmente abusos emocionais. Aquele pai que muitas vezes foi trabalhar, né, e deixou o filho em casa, não sabe que essa consequência é bem importante para o desenvolvimento daquela criança, que gera cicatrizes biológicas, cicatrizes emocionais, cicatrizes que lá no futuro vai desencadear depressão, situações de transtornos psiquiátricos bem importantes aí. Segundo os médicos, é muito importante diferenciar a tristeza momentânea da depressão. A tristeza, seja lá qual for o motivo, passa em até 2 semanas. E às vezes olhar uma vitrine no shopping pode até ajudar. Agora, se não passar e começar a afetar a rotina, o interesse pela vida, pode ser depressão. E a pesquisa ajudou a descobrir que há vários tipos da doença. Aquela desencadeada por traumas na infância ou na adolescência tem tratamento diferenciado. Tratamento que funcionou para Maria Cláudia, paciente há 4 anos. Ela desenvolveu depressão após um trauma na juventude. A psicoterapia foi determinante na recuperação. Eu tive um trauma, né, muito forte, uma coisa que me marcou demais e que na época eu não conseguia superar. Junto ao autoconhecimento que eles nos levam a ter, eu consegui pontuar isso na minha vida. Vários fatores podem causar depressão. Um fator genético, ele é muito importante. Pessoas que têm familiares com depressão têm uma chance maior de desenvolver a doença. Além disso, fatores orgânicos relacionados inclusive a outras doenças clínicas que alteram a neuroquímica do cérebro também podem provocar os sintomas. O hospital recebe até 500 pessoas por mês para tratamento. A informação também é um aliado importante no diagnóstico. É um mal que aflige muita gente, uma grande porcentagem das pessoas. Infelizmente, se não se cuidar, acaba ficando grave. Eu sei que isso é algum problema psicológico, né? Precisa de tratamento, de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, dependendo do caso, né? De remédios. Mas graças a Deus eu acho que eu nunca tive alguma coisa parecida com isso, não. Quem enfrentou o drama garante que não ter medo de pedir ajuda é a chave para a cura. Eu consigo a solução, eu só tenho que ter paciência, né, e buscar a ajuda se necessário. Para falar mais desse assunto que interessa a tanta gente, hoje Chico Ferreira conversa ao vivo com um pesquisador da USP de Ribeirão Preto que desenvolve estudos e estatísticas que você acompanhou agora na reportagem que acabamos de exibir. Flávio, eu estou aqui com o pesquisador e professor da USP de Ribeirão Preto, Mário Francisco Juruena. Como é um assunto de saúde pública, nós vamos abrir o nosso telefone e se você que está em casa quiser fazer alguma pergunta, aí estão os números 3512-1685 e também o 3512-1661. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no SP Record. A gente viu nessa reportagem que boa parte dos casos de depressão está relacionada a traumas na infância. Pelo seu levantamento, 70% dos casos. É isso mesmo, professor? Exatamente, Chico. A gente tem desenvolvido essa pesquisa aqui no HC da USP de Ribeirão, atendendo a população da rede de Ribeirão Preto e das cidades vizinhas. E tem visto que de todos os transtornos psiquiátricos que a gente tem avaliado, nessa unidade que é o Hospital Dia, de ser internação, né, mais de 70% deles têm história de estresse, infância, trauma, alguns tipos de abuso e de negligência dos cuidadores. Agora, professor, esse é um dado novo ou é essa porcentagem tão alta que assusta, que é a novidade? Pegando a entrevista do médico. Ele é novo no Brasil, né, ele está confirmando dados internacionais. A gente tem uma colaboração lá com a Universidade de Londres e tem visto que lá nós achamos resultados muito semelhantes a esse, né? Então, na realidade, esses dados de mais de 70% dos pacientes com depressão terem transtornos
traumáticos da infância ou na adolescência, como essas pacientes da reportagem falavam, é algo internacional, é algo que não é só da nossa realidade. E agora o senhor está confirmando aqui. Estamos confirmando pela primeira vez no Brasil. No Brasil. Bom, nós já recebemos algumas perguntas aqui de telespectadores, eu vou repassar algumas para o senhor aqui. A Cristina, de Ribeirão Preto, diz aqui que perdeu a mãe há 10 anos e não consegue se desprender desse sentimento de perda. Ela faz tratamento com remédio para a depressão, mas não vê melhoras. Ela pergunta se existe algum outro tipo de tratamento, professor. Essa pergunta da Cristina é muito frequente, Chico. A gente vê que pessoas que tiveram situações de luto, de perda, de entes queridos, né, em geral tendem a resolver essas perdas, retomar suas atividades de vida após alguns meses, no máximo poucos anos depois. Quando há um luto patológico, a pessoa não resolve essa perda por muitos anos, no caso dela mais de 10 anos, a gente vê que há uma situação traumática, e essa perda traumática, em geral, ela não melhora só com medicamento. A melhor abordagem é a associação com psicoterapia também. Então, existem alguns subtipos de psicoterapia mais indicados para abordar essa questão dessa perda e associar isso aos medicamentos. No caso aqui, ela só está tomando medicamento. Então, ela deveria, como todas as pessoas que têm uma situação traumática, associar uma abordagem psicoterápica. Professor, agora 3 perguntas aqui de telespectadores que têm mais ou menos a mesma abrangência. O Carlos Alberto, de Ribeirão Preto, pergunta o que causa a depressão, qual o tratamento. A Lara, de Franca, pergunta se mudanças no humor, alegre ou triste, pode ser depressão. E a Aurilene, de Jardinópolis, como faço para descobrir se estou com depressão? São aquelas dúvidas básicas. As dúvidas básicas, iniciando por o que causa a depressão, né? Nós estamos focando nessa reportagem, nessa entrevista, de que uma das causas que piora o quadro depressivo é ter tido situações traumáticas na infância ou na adolescência, né? Perdas repentinas, situações de conflito familiar, situações de agressão. Isso são causas que levam ao agravamento da depressão. Nós temos vários tipos de depressão, Chico. Não podemos dizer um só tipo. Temos tipos que pessoas que nunca sofreram situações traumáticas, né, e tem uma tendência, como a minha colega lá da USP estava referindo, questões genéticas, questões neuroquímicas, que levam a um desequilíbrio no comportamento e predispõem a pessoa a desenvolver um quadro depressivo. Os principais sintomas da depressão, né, isso é uma pergunta que o Leandro e o Rodrigo nos fizeram quando estiveram fazendo a reportagem lá, né, é muito diferente de uma tristeza. Né? Tristeza é um dos sintomas da depressão. Nós temos no mínimo de 10 sintomas que compõem o ciclo depressivo. Às vezes a pessoa fica triste, né? Eu sou santista, o Neymar vai jogar no Barcelona, eu estou triste. Passa alguns dias, a pessoa retoma o humor, né? O Santos ganha de novo, resolve a situação, perda de uma situação do namorado, de uma prova. Agora, a depressão há um comprometimento, né? Total, perda de apetite, perda de interesse, perda de sono, né? Isso forma uma síndrome depressiva que traz incapacitação e ela precisa ser tratada. Precisa ser tratada objetivamente. Agora, outra pergunta bem interessante aqui, professor, da Yara de Ribeirão Preto. Ela diz o seguinte: faço tratamento com um psiquiatra e gostaria de saber se a conversa fica em sigilo. Isso é importante. Eu acho que uma das coisas mais importantes na nossa prática médica é a questão do sigilo, né? Então, quando existe uma abertura de algumas questões pessoais no sigilo médico, uma questão ética, né? Você não deve nem abrir para os familiares, até questões pessoais daquele indivíduo, né? A não ser que haja um risco de vida daquela pessoa, você tem que integrar os familiares naquela situação. Né? A Wanda de Ribeirão Preto, professor, pergunta que diz o seguinte: quem está sempre com um problema de saúde é sinal de depressão? Não necessariamente. Você pode ter doenças clínicas, médicas, que levem a comprometimento do sistema imunológico, né, do sistema hormonal, do sistema digestivo. Mas é muito frequente, né, essa pergunta da Wanda é importante, de que pessoas depressivas têm uma tendência a ter uma imunossupressão. Então, mais facilmente pegam infecções virais, gripes, né, e problemas digestivos também, dores. As pessoas depressivas têm muito maior sensibilidade a diversos tipos de dor, de cabeça, reumáticas. Então, existe essa predisposição, sim. Bom, professor, o senhor está acompanhando aqui essa entrevista ao vivo, os telefones estão tocando nesse momento. E a gente vai pedir, assim que for possível, para que a produtora Nayana nos traga mais perguntas de telespectadores. Enquanto isso, eu pergunto, é mais frequente, obrigado Nayana pela produção, é mais frequente a depressão em mulheres? Isso é uma realidade, viu, Chico? A gente vê claramente que a prevalência de depressão ao longo da vida é em torno de 20 a 25%
em mulheres, né, da população geral. Praticamente de cada 4 a 5 mulheres, uma vai ter depressão. Né? E homens é um pouco menos, em torno de 10 a 15% da população. Né? Tendências hormonais, né? A questão da tensão pré-menstrual, a depressão pós-parto atinge muitas pessoas. E no climatério, período de menopausa, as mulheres são bem mais sensíveis que os homens para desenvolver períodos depressivos também. Bom, mais 2 perguntas relacionadas ao tema da nossa reportagem. Ana Maria, de Ribeirão Preto, e a Marcele, de Franca, perguntam. Ana Maria, sobre essa depressão, tem relação com a infância perturbada, aquilo que o senhor já falou, e a Marcele tem depressão desde os 15 anos. Se o remédio que ela toma, depois eu vou passar para o senhor, ajuda a melhorar ou a combater a depressão? Com certeza, assim, essa questão de ter situações traumáticas na infância, sofreu algum abuso físico, algum maltrato, ou como estava sendo colocado ali, os pais trabalham o dia inteiro, não conseguem dar atenção para os filhos, isso é um fator predisponente para uma depressão mais grave, mais incapacitante e que responde pior aos medicamentos e às vezes até mesmo à psicoterapia. Né? Os medicamentos em geral, né, se eles forem bem utilizados, eles melhoram cerca de 40% a 50% dos quadros depressivos. A integração com a psicoterapia, né, aumenta essa melhora para cerca de 70% a 80% dos casos. Então, realmente, o tratamento combinado é a maior indicação. Muitas vezes, Chico, para completar essa questão, há necessidade, como a gente fala no Hospital Dia, de trabalhar a família também. Muitas vezes a depressão afeta o indivíduo, mas a família se contamina com aquela pessoa depressiva, desanimada, triste, com alterações de vários padrões de comportamento, e é necessário trabalhar os familiares também. Então, nós temos a abordagem de terapia de família que ajuda muito a melhorar também esses pacientes. Professora Fátima, aqui de Ribeirão Preto, e também a Isabel de Descalvado. A Fátima pergunta se a depressão pode ser confundida com transtorno bipolar, e a Isabel também no mesmo tema, quer saber se o transtorno bipolar, depressão e síndrome do pânico, se ela tem isso e como ela pode resolver esses problemas. São 2 questões bem importantes do diagnóstico, Chico. A depressão, ela faz parte de um grande grupo de doenças psiquiátricas que são chamadas de transtornos do humor ou transtornos afetivos. E no transtorno do humor, nós temos a depressão bipolar, ou seja, a pessoa está desanimada, triste, não sai da cama, passa dormindo o dia inteiro e de repente ela ganha uma energia muito grande, ela fica eufórica, falante, vai, gasta tudo que tem, estoura cartão de crédito, cheque, faz compras compulsivas, abusa de álcool e drogas, né? Isso oscila entre períodos que ela perde energia totalmente de novo, fica desanimada. Então nós temos esse quadro depressivo bipolar que ocorre aí em uma porcentagem menor de pessoas, mas é sobreposto esse quadro que a gente estava falando. O pânico, por outro lado, a gente vê que é uma comorbidade que ocorre muito frequentemente, né? Então é um quadro de ansiedade extremamente exacerbado que se associa aos quadros depressivos. Bom, como o senhor viu, nós recebemos aqui uma série de perguntas. Tem que fazer um programa especial para isso. Certamente. Mas para encerrar, nós temos aí mais 30 segundos. O senhor diria que muitos desses casos não são detectados numa consulta clínica? Isso é outra pergunta importante, porque a gente vê que, em geral, os quadros depressivos são extremamente subdiagnosticados. Né? Os médicos, em geral, né, os próprios especialistas, muitas vezes, não detectam a gravidade desses quadros. E, em especial no tópico que nós estamos trazendo hoje, raras vezes são investigadas a história passada, da infância e da adolescência desses quadros. Então, isso é muito importante para a gente poder abordar. Muito obrigado pela sua participação e seus esclarecimentos, professor. O SP Record faz uma pausa para o horário político e volta daqui a pouco. Até já.